Oi, amigos! Nós estamos fazendo reações com compostos aromáticos. Aquele anel tão bonitinho, tão exato, feito de 6 carbonos híbridos sp2, numa situação plana, aonde as distâncias são iguais, porque as ligações duplas ficam deslocalizadas. Este anel recebe átomos, desde que se faça uma reação com alguém que goste de elétron. Porque essa nuvem de elétrons que está se deslocalizando só admite eletrófilo por perto. Então, nós podemos acrescentar átomos na estrutura aromática desde que obedeça o padrão de reagente eletrófilo. Vimos na reação de halogênio que isso é possível e o halogênio precisou de um ácido de Lewis para segurar a sua parte negativa do haleto, criando então o eletrófilo que, ao entrar naquela posição, provoca uma deslocalização da π e, com a saída do H, a π volta a se restabelecer, completando então a estrutura do anel aromático com o halogênio. Agora faremos a mesma coisa com ácido nítrico e comecemos a partir da parte macetosa. Para reagir o benzeno com ácido nítrico, destaque o OH do HNO3, para você visualizar a formação da água. Se bem que, na realidade, é totalmente diferente. Mas esse jeitinho te dá a resposta. Se o OH sai fazendo água, retira o H do anel, pois na sua posição entra o NO2. Sem eletrófilo, sem nada. É a produção do nitrobenzeno. A próxima reação que faremos agora é também a sulfonação. É a reação do benzeno com ácido sulfúrico apenas. Na reação do ácido sulfúrico apenas, olhando o lado macetoso, mostra o OH do H2SO4. Se você mostrar o HO-SO3H, vai ficar fácil para encontrar a resposta se você simplesmente tirar o hidrogênio do anel e acrescentar o agrupamento que sobrou, que vai ser o ácido sulfônico. Então, a maneira de encontrar a resposta é na halogenação formando haleto, na nitração formando água e na sulfonação formando água novamente. Vamos falar sério? Vamos contar tudo direitinho? Para isso, vem comigo. O ácido nítrico precisa originar o agrupamento eletrófilo que ataque a molécula. Para isso, utiliza-se uma mistura chamada sulfonítrica, aonde as estruturas do ácido nítrico e do ácido sulfúrico estão aqui e, diante da força maior do ácido sulfúrico, ele é que vai doar próton, provocando uma situação no ácido nítrico de receber o próton do ácido sulfúrico, por ligação dativa. E o ácido sulfúrico transformando-se no bisulfato. Ácido sulfúrico dá o sulfato ácido ou bisulfato. Este bisulfato vai resolver o problema lá no final. No momento, estragou a estrutura do ácido nítrico, que só alcança estabilidade fazendo a quebra desigual. Porque o H que chegou
trouxe uma carga positiva, que tem que ser neutralizada por um elétron. Elétron esse que vai ser retirado do agrupamento NO2. O H vai formar água, que é a resposta da questão, e que no jeito macetoso foi o primeiro que você fez, de qualquer forma faz água, mas não é bem assim. Ao fazer a água, absorve o elétron que pertence ao grupo NO2, criando o cátion NO2, que é, como sabemos, amigo do elétron. Ele é que será o atacante. Numa das 6 posições do anel, o eletrófilo vai chegar e, ao chegar, vai atrair elétron para sua posição. O grupo positivo atrai o grupo negativo. E esse atrair vai provocar um centro negativo e um centro positivo. O centro negativo é que vai neutralizar o H+, o NO2. O centro negativo vai neutralizar o NO2. Então, aquele elétron deslocalizado, como se fosse uma ponte levadiça, neutraliza esses dois. E mantém ainda a carga positiva desse carbono. Ora, carbono positivo é cátion, e é um cátion carbônio. A letra O, o gênero masculino desse termo, está indicando que ele é positivo. Então, o eletrófilo entrou no anel aromático, que era o grande objetivo. A situação, porém, não fica plena. Se o NO2 neutralizou-se com a carga negativa que subiu, criou uma dificuldade, porque o fato de deslocar a nuvem para o carbono 2 deixou o carbono 3 de forma positiva, que é o íon carbônio, que tem que ser neutralizado. E vai ser neutralizado com a eliminação do H. Nesta posição havia um ligante. Agora temos 2 ligantes. O ligante novo e o H que vai embora. Se ele aceitar ir embora numa boa, deixando o elétron, este elétron que ele vai deixar neutraliza o carbônio. E como se fosse uma ponte levadiça, esta ligação baixa. E restabelece a terceira ligação, ou restabelece o deslocamento das 3π, chamado de ressonância. Portanto, houve a entrada do NO2 com a saída do H. Por isso, temos que classificar o processo como sendo uma substituição. Saiu H, entrou NO2. E uma substituição necessariamente eletrófila. Também a situação ainda não explicada do ânion bisulfato, que foi o causador da cisão heterolítica, e a situação do próton que saiu para restabelecer a harmonia no anel. Esses dois vão se juntar, vão se neutralizar, e assim o catalisador, que foi fundamental no processo, se restabelece. Portanto, nitração é a colocação de um grupo nitro no anel aromático. E remédios, compostos químicos, a química, a indústria farmacêutica, a indústria química avança com estas reações, que vão se somando às outras, e aí as novidades. A sulfonação. Muito interessante esta reação, porque vai trabalhar com o ácido sulfúrico. O ácido inorgânico vai ser fundamental na reação. Te mostrei outro dia que a dipirona
a dipirona, que baixa a nossa febre, ela é uma estrutura orgânica, aromática, que apresenta o grupo SO3H. O sucesso da dipirona é o grupo SO3H que tem na sua estrutura. Então, tu está aprendendo modos para fazer química. A reação, claro, como sempre, um anel aromático só pode ser atacado se for por alguém que goste de elétron. Só quem for positivo, quem goste de elétron, é que terá chance nesta estrutura aromática, que tem um grupo de 3 ligações se deslocalizando. Como é que surge esse agente eletrófilo? A partir de uma cisão heterolítica. E aqui precisamos comentar que na reação de sulfonação reage o ácido sulfúrico, mas não um ácido sulfúrico de laboratório normal. É um ácido sulfúrico chamado ácido pirosulfúrico, ou ácido disulfúrico, ou ácido sulfúrico fumegante. Por quê? Porque na estrutura do ácido disulfúrico, observa, a estrutura do ácido sulfúrico são 2 OHs, S com 2 nativas. Este oxigênio, nesta posição, vai compor o 7º oxigênio. Serão, como você vê, H2, S2O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O H2S2O7 tem a característica de se decompor, dando ácido sulfúrico e SO3. Por isso, ele se chama de fumegante. Este trióxido de enxofre, ele absorve água. E é porque ele absorve água que parece que fumega. Não é fumegar, é formar H2SO4 a partir do SO3. Mas não é o SO3 gás óxido que vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com alguém que surja positivamente. Nós temos que fazer um eletrófilo. E como é que nós criamos um eletrófilo? Então, não é o SO3 que faz o ácido sulfúrico chamar-se de fumegante que nós vamos trabalhar. A cisão heterolítica vai surgir com 2 moléculas do mesmo composto, ácido nítrico, na qual um dos ácidos vai produzir H para alimentar o par eletrônico do outro. Então, o ácido sulfúrico número 2 é ácido. O ácido sulfúrico número 1 é base, porque está recebendo o próton. A chegada desse H na posição que eu estou mostrando, esta chegada será através de dativa. A doação de próton da molécula de ácido sulfúrico para a molécula de ácido sulfúrico número 1 cria uma situação inédita. Nós temos HO, com um H extraordinário, que para neutralizar a carga positiva que chegou, vai simplesmente puxar um elétron do S da molécula número 1. Se o elétron que está unindo o O com o S ficar com o O, vai neutralizar a carga positiva, criando, portanto, água. A água é a primeira substância a ser produzida, que veio da decomposição do catalisador. E ela realmente é feita por primeiro, mas não é bem assim. Ela veio da cisão heterolítica, que provoca uma outra novidade.
Se o elétron foi para um O, neutralizando, formando água, da onde saiu? Do enxofre, que será o positivo. Então, somando a quantidade, nós temos HSO, 1, 2, 3. HSO3 positivo. Tá aí, surgiu o eletrófilo. Além do bisulfato, que foi a estrutura pela retirada do elétron, porque foi liberado H na forma de próton. A segunda molécula de ácido sulfúrico virou bisulfato. A primeira molécula de ácido sulfúrico virou água e HSO3. Na forma de HSO3 positivo, que se chama cátion, sem um nome específico, este grupo, se atacar esta posição, vai repetir todo o mecanismo. A chegada do próton vai provocar que este par eletrônico da ligação π se desloque, ficando então o grupo mais negativo para cima e deixando o grupo positivo para baixo. Se, como for uma ponte elevadiça, se essa ponte subir, deixa este carbono menos e este carbono mais. Este carbono menos vai resolver-se com o HSO4. O HSO4 e ele se neutraliza. Então, o HSO3. O HSO3 e aquele carbono neutralizou. Mas o carbono da estrutura aromática continua positivo, continua íon carbônio. E este íon carbônio será neutralizado novamente, mesma explicação. Se este H sair na forma de próton, seu elétron poderá perfeitamente resolver o problema de neutralizar o íon carbono. O carbono vai ficar neutralizado com o seu H. E o carbono, objeto do ataque, continua com SO3H. E este agrupamento vai caracterizar ter havido uma substituição. O H da estrutura aromática foi substituído. E quem foi que fez a substituição? O agrupamento eletrófilo. O H que saiu para haver a neutralização do anel, esse H que saiu na forma positiva, vai resolver o problema daquela segunda molécula de ácido sulfúrico, que estava na forma de bisulfato. Ele, na sua forma positiva, restabelece a molécula. Então, quem foi que reagiu? Quem foi que reagiu foi H2SO4 da primeira molécula, que se transformou em água e que se transformou em HSO3, que está aqui no anel aromático. Está aqui. Veremos que este agrupamento terá um nome especial. O ácido sulfúrico, ele se chama assim porque ele tem 2 Hs ionizáveis. Se você tirar da estrutura um dos Hs, como nós fizemos aqui, a estrutura que perdeu um dos Hs ionizáveis, se permanecer a segunda, ela continua ácido. O ácido sulfúrico, ele é um diácido. Perdendo um H, ele continua com outro. Então, o SO3H é um agrupamento ácido. Não posso chamá-lo de sulfúrico. Ele leva o nome de sulfônico. Portanto, o ataque eletrófilo foi pelo cátion sulfônico. Esse agrupamento sulfônico vai transformar o produto todo num ácido
que vamos chamar de ácido pela situação do H. Ácido benzeno sulfúrico. Ácido benzeno sulfúrico, como está aqui na estrutura da dipirona. E viva a química! Tote ao seu dispor.